Boa noite, amor. Oi, Paola, boa noite. Estamos aqui aguardando um pouquinho. Oi, Grazi. Aguardando para nós iniciarmos aqui a nossa live. Sejam bem-vindos. Oi, amiga Vanessa. Estamos aqui aguardando um pouquinho. Daqui a pouco nós vamos iniciar aqui. Oi, mãe. Boa noite. Sejam bem-vindos. Quem está chegando agora. A paz. E aí, como estão as expectativas de vocês para a nossa live hoje? Eu estou com expectativa que o Senhor vai falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Nós vamos aprender um pouquinho mais da palavra dele nessa noite, compartilhar um pouquinho da palavra dele nessa noite. Daqui a pouquinho vou estar falando sobre o nosso curso, explicando um pouquinho o propósito, que nós vamos estar aprendendo ao longo desse seminário, desse curso nas terças-feiras. Oi, Débora, paz do Senhor. Estamos aqui, expectativa do que o Senhor vai falar conosco. E aí, quais são as expectativas de vocês para a nossa live, para o nosso seminário? Se vocês quiserem colocando aí nos, nos comentários, né? Falando aí um pouquinho o que vocês gostariam de ver também, ver nesse seminário. Podem ir participando aí enquanto nós vamos aguardando aqui mais uns minutinhos. Eu quero saber também, quero ouvir vocês. Durante a live também vocês podem estar fazendo perguntas, contribuições, né, daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Fiquem à vontade. Aqui é um espaço para a gente poder estar compartilhando mesmo a palavra do Senhor e aquilo que Ele tem para a gente, né, esse tempo tão precioso, aproveitando esse recurso que nós temos, né, das redes sociais, que a gente possa estar usando as redes sociais para glorificar e exaltar, né, o nome do Senhor. Então, eu estou muito feliz de ter vocês aqui, de nós estarmos aqui, né, todos nós aqui construindo, né, a nossa vida no Senhor, pautado na palavra do Senhor. Amém. Eu creio também, Débora, que o Senhor vai derramar sobre nós, né, o conhecimento, vai nos preparar, nos alicerçar na palavra dele, em nome de Jesus. Glória a Deus. E é isso aí, irmãos, nós precisamos, né, é isso aí, estar buscando, né, a cada dia a palavra do Senhor, estar pautado na palavra do Senhor. E o interessante é que a gente também, que essas lives, né, esse estudo, esse seminário, possa alcançar a sociedade também, né, de forma geral. Então, se você também tem um amigo, uma amiga que não é cristã, que não frequenta a igreja,
mande esse convite para essa pessoa também, porque o conhecimento, né, do Senhor, ele é precioso demais para as nossas vidas e a gente precisa compartilhar, né? A palavra do Senhor está disponível, o Espírito Santo é aquele que nos convence. Então, se você tem um amigo, uma amiga que ainda não conhece a Jesus, você pode também estar enviando essa live para ele estar aprendendo também da palavra do Senhor. Eu creio que o Espírito Santo vai ministrar. Ei, Pati, minha amiga querida. Ei, Bia. Então, gente, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês a respeito desse seminário. Vou estar contando um pouquinho nessa nossa primeira aula. A gente vai estar. É verdade, Débora. Jesus não é um. Gostei, Jesus não é um segredo para guardar. Amei a frase. É verdade. A gente precisa compartilhar, né? Então, irmãos, então vou falar irmãos, vou falar pessoal, né? Como a gente está convidando aqui bastante pessoas para estar nessa live aqui nessa noite, eu vou estar compartilhando um pouquinho com vocês, gente. Então, esse curso, né, esse seminário, como eu falei para vocês esses dias num videozinho que eu gravei, deve ter mais ou menos uns 3 anos ou até um pouquinho mais, que o Senhor veio ministrando sobre isso no meu coração. A gente olha, né, para os desafios que essa geração tem enfrentado hoje, tanto ligado à questão da vida espiritual, dos relacionamentos, das filosofias, né, que rondam a nossa geração, e isso me trouxe uma inquietação muito grande. Eu comecei a ver várias notícias, né, de jovens, por exemplo, envolvidos com tantas coisas, como a pornografia, tanta distorção da sociedade, da sexualidade, casamentos, as pessoas que se casavam e logo em seguida elas acabavam se separando, né, por diversos motivos. A gente sabe que são diversos motivos. As pessoas longe da presença do Senhor, um dia estavam na presença do Senhor e no outro dia estavam longe. Então, assim, várias inquietações foram surgindo no meu coração, sabe? Outra coisa também relativa à identidade, a propósito, relacionamentos. Não sei se vocês percebem, coloque aí nos comentários. Muita gente vivendo relacionamentos abusivos. E a gente não vê isso só em relacionamento amoroso, né? Mas em amizades, em tantas esferas. Não sei se vocês, eu acredito que alguém de vocês aqui conheceu alguém que viveu um relacionamento abusivo. E eu entendo, não sei se vocês também entendem dessa forma, que todas essas coisas que vêm acontecendo nesse tempo, na nossa geração, né, nesse tempo presente, se a gente pode dizer assim, é fruto de uma sociedade, muitas vezes até de uma igreja, que eu vou abrir aspas e fechar aspas, né, de uma comunidade que não conhece o Senhor, de fato, que não conhece a palavra do Senhor de fato. E ainda até que conheça, né, muitas vezes não tem conseguido pautar a sua vida nos princípios da palavra de Deus. Então isso trouxe uma inquietação muito grande no meu coração. E aí eu um dia peguei acho que foi no celular mesmo, e eu comecei a digitar ali uma estrutura de um curso. Foi assim, foram surgindo, né, temas que nós poderíamos tratar desses temas, só que à luz da palavra de Deus. Porque a gente sabe, irmãos, que a palavra do Senhor, ela tem conselho para toda a nossa vida. Não é só uma área das nossas vidas, ela tem conselho para toda a nossa vida. E a gente precisa pautar, né, o nosso coração, a gente precisa alicerçar o nosso coração na palavra de Deus. Então eu queria que vocês também participassem. Quais vocês acham, né, que são os principais desafios da sociedade na nossa geração hoje? Pode ser dentro disso que eu falei, relacionamento, né, casamento, amizades, finanças, sexualidade. Quais vocês acham que são os principais desafios? Quero que vocês participem aí comigo também. Vamos ver. Vocês acham que é mais o que na área dos relacionamentos? O que vocês têm visto aí no grupo no ciclo, né, de pessoas que convivem com vocês? Eu tenho visto em todas essas
essas áreas mesmo aí que eu falei com vocês, eu tenho visto muitos desafios, né? Eu vou lembrando aqui vocês, eu falei da vida com Deus, né? De se firmar na vida com Deus. Olha, ó, minha mãe falou relacionamentos, a Bia falou relacionamentos. Difícil, né, gente? Tanto como a gente falou relacionamento amoroso, né? Verdade. Pessoas se casam e logo depois se separam. Isso corta o nosso coração, né? Porque por mais que a gente fale, as pessoas não são obrigadas a viver infelizes, mas todo mundo que casa, né? Verdade, mesmo sendo cristãos. Por mais que as pessoas digam que não, elas não vão casar para se separar, né, no dia seguinte. E aí, muitas vezes, quando isso acontece, qual é a primeira postura dos outros, muitas vezes, das pessoas que estão de fora? O julgamento. Mas será que se tivesse acontecido uma instrução, Débora também, relacionamento está ganhando disparado, hein? Até na igreja, exatamente. Se tivesse acontecido essa instrução de fato, o caminhar junto, não, isso poderia ser evitado, né? A gente sabe que tem casos de casamentos que acabam por violência, enfim. Mas assim, os casos que a gente tem visto hoje nem sempre é por conta disso, né? E de fato isso é uma verdade. Acaba o relacionamento, às vezes a pessoa não consegue mais nem se firmar na fé, porque carrega uma culpa muito grande, né? E aí a gente vê que algo que poderia ser evitado, né? Algo que poderia ser evitado se a gente estivesse pautando a nossa vida de fato, né? Alicerçando a nossa vida de fato no ensinamento da palavra de Deus, né? E abrindo o nosso coração para isso também, né? Então, assim, a gente, depois eu vou até comentar aqui um pouquinho com vocês os principais temas que a gente vai estar trabalhando no seminário. Acho que eu vou deixar mais para falar a estrutura do seminário mais para o finalzinho, e vou entrar aqui um pouquinho na nossa aula de hoje. Então, hoje a gente vai estar começando o módulo 1 do nosso seminário, que é Conhecendo a Deus e Sua Palavra, tá? E a nossa aula de hoje, que é uma aula introdutória, ela vai falar um pouquinho sobre o firme fundamento das nossas vidas. Eu até coloquei lá no folder onde nós estamos edificando as nossas vidas, né? E a gente vai perceber que um dos grandes erros que nós cometemos, quando eu falo assim nós, eu estou falando até que enquanto sociedade, é construir a nossa vida num outro fundamento que não é Cristo. Só que a gente vai observar, né, se a gente pudesse analisar um pouquinho, eu acho que não tem... Oi, Juju! Que bom ter você aqui! Desculpa, gente, eu me empolguei que eu vi a Juju aqui, ó. Então, gente, um dos erros, eu sou assim mesmo, tá, gente? Não liga, não. Eu tô nervosa também, hein? Então, um dos grandes erros que a gente pode cometer na nossa vida é não alicerçar, né? Não ter um alicerce seguro, sendo que esse alicerce seguro é Cristo, é a palavra de Deus. Então, se a gente for analisar, eu acho que não tem ninguém aqui que trabalha com construção na live, né? Mas se nós fôssemos analisar, todo construtor, uma pessoa que entende de obra, ela vai saber que uma boa construção, se você quer construir, por exemplo, uma coisa grandiosa, uma coisa que vai ser firme, uma coisa sólida, você precisa ter um fundamento sólido, você precisa ter uma boa base. E eu estava até pesquisando um pouquinho sobre isso. Quando uma pessoa vai construir um grande prédio, né, uma grande estrutura, ela precisa cavar até chegar na rocha, até chegar num fundamento sólido. E guarda esse ensinamento, né, sobre construção, porque a gente vai falar um pouquinho disso depois. Então, ó, toda construção, se eu quero construir algo grandioso, se eu quero construir algo sólido, eu preciso do quê? Cavar até chegar na rocha. E para a gente continuar aqui na nossa aula, eu queria ler com vocês. Eu não sei se você está com a sua Bíblia aí,
tá? Mas eu vou ler aqui em Mateus 7. A Paty colocou aqui também, ó, o amor tem se esfriado e até acabado de forma geral. Verdade, a Bíblia fala, né? Eu costumo dizer, Paty, pegando esse gancho aqui, ó, que a palavra do Senhor, ela diz, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Essa profecia, né? Esse recado de Jesus, né, para a humanidade não precisa se cumprir na minha e na sua vida. A gente tem que manter a chama do nosso amor por Ele. E como manter essa chama? Estando alicerçado na rocha que é Ele, né? Então a palavra vai dizer assim, Mateus 7, 24, a partir do 24, do 24 ao 27 que a gente vai ler. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, quando a gente observa, né, esse ensinamento de Jesus, primeiro passo que ele fala aqui para a gente, ó, se a gente pudesse destacar aqui, ele está falando de dois assuntos em um só, ligando um ao outro. O primeiro, ele enfatiza o quê, gente? Ele fala assim, ó, tiveram algumas pessoas, né, que ouviram a palavra e colocaram em prática. E tiveram outras pessoas que só ouviram, mas não praticaram a palavra. E aí ele vai fazer a comparação. Quem ouve e pratica, edificou a casa onde? Na rocha. Mas quem ouve e não pratica, edificou a casa na areia. O que a gente pode tirar, né, de lição para a nossa vida? Se a gente observar o texto, as duas casas passaram por situações difíceis, né, por situações adversas, por questões ali climáticas, né, da natureza. Mas a que estava edificada sobre a rocha, aquela que tinha um bom fundamento, ela ficou de pé. Mas aquela que foi edificada na areia, ela não ficou de pé. Só que olha que interessante, gente. As duas pessoas, os dois construtores, vamos dizer assim, tiveram uma mesma oportunidade. Ambos ouviram a palavra, só que um decidiu colocar em prática e outro não. Então, o que a gente já começa a aprender com isso? Primeiro passo, as oportunidades estão aí, a palavra do Senhor está aí para nós. O Espírito Santo está disponível, ele foi derramado para todos nós. A palavra do Senhor vai dizer que nos últimos dias, que são esses que nós vivemos, né, desde que Jesus foi assunto aos céus, né, nós vivemos esses dias, o derramar do Espírito Santo seria sobre toda a carne. Então, todos nós, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós temos, então, pelo Espírito Santo, a capacidade de colocá-la em prática, de colocar a palavra do Senhor em prática. Então, a gente vai ver aqui que a oportunidade foi igual, só que teve uma diferença. Um ouviu e praticou, e o outro ouviu e não praticou. E eu até fiz uma anotação aqui, né? Na verdade, aqui tem várias anotações, no final vou falar aqui para vocês. Eu coloquei aqui, ó, isso nos traz uma lição valiosa. Eu vou ler porque eu não quero perder nem um pedacinho aqui, ó. A maneira como começamos as coisas importa mais do que o quanto investimos ao longo da jornada. O fundamento importa bastante. Então, como eu começo? Como você está começando a sua vida? Como você está começando os teus relacionamentos? Como você está começando a construção da sua identidade, da sua vida pautada em quê? As suas finanças, né? Às vezes a gente fala, né? Mas tudo na nossa vida deve estar alicerçada no firme fundamento que é Cristo, em todas as áreas.
né? Às vezes a gente acha que o Senhor ele só se importa com aquilo que a gente faz na igreja, ou aquilo que a gente faz, eu vou abrir aspas aqui, porque nós somos seres espirituais, mas às vezes a gente faz essa divisão, né? Com aquilo que é espiritual. Ah, a minha finança, o Senhor não tem conselho para mim, ou não se importa. Ah, com quem eu vou casar, com quem eu vou namorar, né? As minhas amizades, a escolha das minhas amizades, aonde eu vou, onde eu devo ir, onde eu não devo ir, os lugares que eu devo frequentar, aquilo que eu devo escutar. Mas não, Deus quer que todas as áreas da sua vida estejam alicerçadas no firme fundamento. Essa frase aqui que o Senhor colocou no meu coração, que eu estou lendo aqui de novo, porque às vezes a gente escreve, mas depois a gente não fala igualzinho, né? Isso nos traz, eu vou ler de novo para você, ó. A maneira como começamos as coisas importa mais do que o quanto nós investimos ao longo da jornada. Quantas vezes a gente tem mais trabalho, isso é real. Se você conversar talvez com um construtor, eu já ouvi isso de vários construtores, reformar dá mais trabalho do que construir. Então, é muito melhor quando a gente começa algo de uma forma correta do que quando a gente tem que consertar depois. Tem conserto? Em Jesus tem conserto, né? Porque o Senhor, ele nos dá a chance, né, de recomeço, de recomeçar. Mas se você está assistindo essa live hoje, se o Senhor tem falado conosco aqui nesse dia, eu creio que Ele quer que a gente comece da maneira correta. E claro, se a gente começou alguma coisa na nossa vida e não foi da maneira correta, Ele pode restaurar. Ele pode, às vezes vai dar mais trabalho, às vezes vai ser preciso colocar aquela estrutura no chão, cavar até na rocha para começar de novo, mas é possível. Né? Então, o irmão Anderson, que entrou aqui na live, ó, ele trabalha com construção, não é, irmão Anderson? Estou aqui falando, eu não trabalho com construção não, mas eu fui pesquisar um pouquinho aqui e a gente está falando. Depois o irmão fala se concorda aqui, se reformar dá mais trabalho que construir do zero? Eu acho que dá, não dá? Então, gente, a gente precisa começar no firme fundamento que é Cristo. A gente precisa estar alicerçado nesse firme fundamento que é Cristo. O que vocês têm aí para comentar um pouquinho, falar um pouquinho aí, participar? O que vocês têm refletido aí durante a nossa live, enquanto a gente está aqui conversando? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar, ou trazer uma contribuição daquilo que o Senhor está ministrando ao teu coração durante essa live? Vocês podem falar, tá, gente? Então, é importante que nós coloquemos em prática, né, os ensinamentos de Jesus. Não ser só ouvinte, né? A palavra do Senhor vai dizer isso também para a gente, né? Que a gente não tem que ser só ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor, né? Vocês podem ir falando aí, gente. Estou falando muito aqui, quero ouvir vocês também. Felipe, Jefferson entraram aqui também. Boa noite. Vocês podem ir falando aí, tá? Então, qualquer coisa eu vou parando aqui a explicação para a gente prosseguir aqui no compartilhar um pouquinho do que vocês estão falando aí também, tá? Então, gente, de forma prática, né? Como nós podemos fazer isso? A forma prática é conhecer as escrituras. É mais ou menos assim. Como eu vou saber o que alguém tem para me dizer se eu não buscar, se eu não for até aquela pessoa, ou se, por exemplo, ela deixou algo escrito para mim, é como um manual, né? Imaginem só que alguém deixou um manual para vocês de como, sei lá, ser bem-sucedido na vida. Vocês não vão procurar ler aquele manual para aprender? Ó, tá chegando aqui umas contribuições, ó. Tudo que não é ensinamento de Jesus é areia. Exatamente, Débora. Tudo aquilo que foge do ensinamento de Jesus para nós, cedo ou tarde, né? Vai dar um BO. Vai complicar pra gente. A Paty colocou aqui, ele nos convida a participar do reino e não somente assistir. Exatamente, a gente precisa ser participante, né? Ser praticante da palavra do Senhor. A gente precisa estar ali nesse firme fundamento, nesse firme alicerce, né? Não adianta só a gente escutar,
porque é o que acontece muitas vezes, né? A gente escuta e não pratica. E sabe que o dia mal chega para todos, as dificuldades, né? Os desafios, eles viram, e aí vai depender de onde a gente edificou a nossa rocha, né? A nossa casa, né? Se foi na rocha ou se foi na areia. Isso me fez lembrar também aqui agora, lá no iniciozinho, quando a gente estava falando dos desafios, né, que nós vivemos hoje, né? A gente vai ver que muitas coisas que estão acontecendo na sociedade hoje é exatamente porque essas pessoas não edificaram a sua vida na rocha, né? Não edificaram todas as áreas, né, das suas vidas na rocha. A tempestade não é uma questão. Eu não entendi aqui, Débora. Tempestade não é questão de si. Mas de quando? Entendi. Os desafios, né? Vocês falaram lá no início, até lembrei aqui também algo que veio aqui, sobre relacionamentos, né? Isso acontece muito nos relacionamentos. Quando a gente fala, por exemplo, né, ou de namoro, de casamento e até mesmo de amizades. Quando a gente começa um relacionamento errado e dá sinais, né, de que algo não vai bem, a gente já está edificando ali a nossa vida na areia, né? Até os relacionamentos que a gente, claro, né, está edificado na rocha, vem a tempestade, só que a gente está edificado na rocha. Agora imagina um relacionamento que foi edificado sobre a areia, passando por tempestade. O que seria a areia nesse caso? Às vezes as pessoas estão se relacionando por carência, por dependência emocional. E isso eu não falo só de namoro, eu falo de amizades também. Eu coloco toda a minha expectativa naquela pessoa, né? A gente vai estar falando disso também ao longo do nosso seminário. Então, exatamente, aí quando vem a tempestade, quando vem a dificuldade, a minha casa vai ruir, as minhas emoções vão ruir, porque o meu fundamento não é Cristo. Eu estou edificando nas minhas emoções, nas minhas vontades, nos meus desejos, né? Então, a gente precisa edificar a nossa vida na rocha, que é Cristo, né? E de forma prática, gente, como que nós podemos fazer isso? Estava falando um pouquinho antes sobre o manual, né? Nós temos um manual. E eu estava falando aqui com vocês. Imagina que alguém deixasse aí um manual para vocês de como ser muito bem sucedido na vida. Muito bem. Desse o caminho das pedras para você ser bem sucedido na vida. E aí eu já estou falando aqui no sentido mesmo, talvez até para a gente fazer uma comparação aqui. É bem sucedido até mesmo no sentido material, seja o que for. Deixou lá o caminho das pedras. De uma coisa que é passageira, no sentido material. Eu garanto que a gente ia seguir aquele manual. A gente ia tentar, de alguma forma, fazer aquilo ali para dar certo. E às vezes a gente não atenta que o Deus, o Criador de todas as coisas, o dono de todas as coisas, deixou um manual escrito para mim e para você. E às vezes sabe o que a gente faz? A gente não lê, né? É igual uma bula de remédio, tá lá, você tem que ler, você tem uma receita, você tem que seguir. Se você não seguir, ou não vai fazer efeito, pode ser até prejudicial para a sua vida. O Senhor, então, deixou um manual para a gente. Ele deixou um manual para que nós fôssemos abençoados, para que a gente saiba como fazer nos momentos das dificuldades, porque como a gente falou aqui, né, construir a nossa casa na rocha não nos isenta dos desafios, mas nos ajuda a passar por eles e sermos vitoriosos, né? O presbítero Anderson colocou aqui, reconstruir sempre custa muito, mas às vezes é necessário. Trabalhe para que não precisa, mas caso seja necessário, faça, com certeza, né? Custa muito, mas muitas vezes vai ser necessária a reconstrução, né? Então, como que a gente vai usar esse manual? Primeiro, gente, na Bíblia, nós temos princípios que são inegociáveis. Então, a gente precisa entender que não é, mas no meu caso, foi assim, então Jesus vai abençoar. Gente, princípio é princípio. Se eu começo algo errado, eu não posso esperar que aquilo vai dar certo. É como a gente falou, tem conserto? Tem conserto. Em Jesus tem conserto.
mas aí eu vou passar por tempestades desnecessárias. Eu vou passar por problemas que não seriam, que eu não precisaria passar, justamente porque eu construí a minha casa no lugar errado, né? Então a gente precisa entender que a palavra de Deus tem princípios. Eu queria que você guardasse no teu coração. Princípios são inegociáveis. Então, a gente precisa entender e conhecer. Como que eu conheço esses princípios? Como que eu edifico a minha casa na rocha? O primeiro passo é conhecer. Eu preciso conhecer o princípio. Como que eu vou praticar um princípio se eu não conheço? Como que eu vou praticar a palavra se eu não conheço? E eu até fiz uma outra anotação aqui, ó, que eu queria também compartilhar com vocês, ó. Muitas vezes estamos escolhendo outro fundamento, talvez o mais fácil. Aí, olha só, cavar até a rocha cansa, não é mesmo? Construir sobre a areia não exige tanto esforço assim. Então, ó, se eu tiver que construir sobre a rocha, se eu tiver que cavar, vai custar. Vai ser mais difícil, porque eu vou estar ali empregando força, eu vou estar ali, né, cansado, vai demorar mais, eu não vou poder fazer tudo muito rápido. Ah, não, eu quero casar para ontem. Ah, não, eu quero comprar um carro amanhã. Eu quero ter uma vida, né, maravilhosa do dia para a noite. Não, mas cavar até a rocha dá trabalho, cansa, não é isso? Só que é necessário, porque o que você está fazendo hoje resultará nas bênçãos do Senhor para você amanhã. Isso, gente, em tudo, tá? Por exemplo, construir uma amizade dá trabalho, né? É entrega. Construir um casamento firmado na rocha dá trabalho, muitas vezes exige renúncia, né? Ah, Sabrina, eu quero construir uma vida financeira abençoada. E a palavra de Deus tem princípio para isso. Eu não estou falando aqui, tá, irmãos, de coisas assim, riquezas. Se o Senhor te der, glória a Deus, aleluia. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de uma vida alicerçada na palavra. E é em todas as áreas, inclusive a financeira. Então, às vezes, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas para economizar, para guardar. E tudo isso a palavra tem princípio para a gente. Né? Ser fiel, ter um coração doador. Então, tudo isso a palavra de Deus tem princípio. E olha que interessante, uma casa, tanto a edificada na rocha quanto a edificada na areia, a edificação dela pode ser lindíssima por um tempo, mas a que vai permanecer é a que foi edificada na rocha. A que foi edificada na areia vai ficar linda e às vezes vai ser construída até mais rápido. Já viu que às vezes a gente pensa assim, nossa, mas fulano, né, foi assim tão rápido, olha o que aconteceu na vida dele, eu tô aqui buscando o Senhor, buscando o princípio da palavra de Deus, e nada acontece na minha vida, nem sempre às vezes pode ser mesmo uma bênção e a gente tem que celebrar com aquela pessoa, mas nem tudo que acontece assim da noite pro dia pode ter sido uma casa lindíssima, mas edificada na areia. E quando vier a tempestade? E quando vierem as dificuldades da vida, os desafios da vida? Muitas coisas, irmãos, são para o nosso amadurecimento. Né? Tem coisas que a gente não entende, mas que o Senhor está trabalhando no nosso coração, está nos amadurecendo, está até cuidando de nós. Né? Nem tudo que a gente quer é para a gente. E isso é ter uma vida edificada na rocha. É entender que o Senhor Jesus ele não nos isenta dos desafios da vida, mas ele, quando nós edificamos a nossa vida na rocha, ele vai nos livrar de muitos que são desnecessários. Como a gente falou aqui no início. Né? Acho que foi a Bia que falou, a Bianca que falou. Quantas pessoas, né, que se casam, se separam, até mesmo cristãos. Gente, e eu estou falando isso, não é com julgamento não, gente. Quando a gente ouve alguma notícia assim, igual teve uma época que muitos jovens, acontecendo isso com muitos jovens, o coração da gente se entristece, por quê? Não é no sentido de julgar, não, é no sentido de pensar, Senhor, será que a gente não precisa falar mais da tua palavra? Será que a gente não precisa falar mais dos teus princípios? Sentar mais com os jovens e conversar, sabe? Trazer, buscar no Espírito Santo uma instrução para que eles possam edificar a vida deles na rocha e não passar por coisas que são desnecessárias. Tem coisas que são para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento.
mas tem coisas que as pessoas passam porque elas abandonaram o fundamento ou não edificaram a sua vida no firme fundamento, né? E várias outras, né, dificuldades que as pessoas têm passado, como a gente falou, na identidade, nas finanças, as falsas filosofias que o mundo vem trazendo hoje. Gente, como que a família, né, como que os adolescentes e os jovens têm vivenciado coisas que, se o alicerce fosse a palavra de Deus, isso não estaria acontecendo. Coisas que trazem feridas para a alma, coisas que trazem traumas, né? Tantas coisas que a gente precisa voltar aí os nossos olhos para o Senhor. Então, gente, nessa live de hoje, nessa aula de hoje, nessa introdução do nosso seminário, o que fica para a gente é isso. Vamos analisar a nossa vida? Eu queria até deixar essa tarefa para a gente, né? Para a gente analisar a nossa vida. Aonde a gente tem edificado todas as áreas da nossa vida. Eu queria que você refletisse, né, durante essa semana até a nossa próxima aula. A Débora colocou aqui, ó, ninguém mais se aconselha. Uma disciplina espiritual tão poderosa que Deus deixou para o seu povo. Verdade, tomar conselho, né? Conselho é muito importante, né? E vamos orar para que essa nova geração, né, possa ser despertado para isso, né? Para buscar esse conselho na palavra do Senhor, buscar esse conselho nas pessoas que têm ali, às vezes, uma experiência. A gente está desprezando, né, o choque das gerações de uma forma, a gente sabe que existe, vai existir, né? Mas de uma forma negativa mesmo, né? Da gente não querer mais se aconselhar. Isso já é típico, às vezes, do adolescente, né? A gente fala muito sobre isso, que às vezes a gente já foi adolescente, tem adolescentes aqui na live também, às vezes a gente não quer se aconselhar porque a gente acha que já sabe. Mas isso é um princípio, viu, jovem adolescente que está aqui nessa live. Um dos princípios da palavra de Deus é tomar conselho. É claro que a gente não vai tomar conselho com qualquer pessoa, né? Mas eu creio que o Espírito Santo vai te orientar. Nós também, adultos, né? Jovens adultos que estamos aqui, a gente também precisa buscar conselho. Eu creio que o Espírito Santo vai nos orientar nisso. Verdade, Débora, Tito 2, né? Até uma referência para a gente estar lendo, pensando sobre isso, sobre conselho, né? Tanto para receber quanto para dar, né? Vai falar exatamente sobre isso lá em Tito, né? Então, gente, essa nossa, eu queria deixar até essa tarefa para vocês, que diz a gente, vamos refletir na nossa vida, nos mínimos detalhes essa semana, aonde a gente tem fundamentado todas as áreas da nossa vida, né? A Bíblia lá nos mostra, né? E a ciência também vai dizer, né? Alguns acham que é dicotomia, outros acham que é tricotomia, né? Que o homem é formado por corpo, alma e espírito. Tem algumas pessoas que falam só o corpo e a alma, né? Mas olha, corpo, alma e espírito. O corpo é essa casa aqui que a gente está aqui, que precisa comer, dormir. Ó, isso também, ó, tem conselho na palavra de Deus sobre isso, né? Ou trabalhar, precisa de várias coisas, né, que dizem respeito à vida humana, à natureza humana, mas tem a alma, que são as nossas emoções. A Bíblia também tem conselhos sobre isso. E o Espírito, que nos liga com Deus, né? Então, para tudo isso na nossa vida, a gente precisa estar alicerçado no firme fundamento. Então, eu vou deixar essa tarefa aí para vocês. Nas amizades, no seu casamento, no seu namoro, né? Nos seus estudos, profissão, finanças, trabalho, tudo isso, você está alicerçando na rocha? Você está seguindo os princípios da palavra de Deus? É importante que a gente tenha isso. Não tome o caminho mais fácil. Lembra, cavar até a rocha dá trabalho. Custa, nossa, deve ter que fazer uma força ficar lá cavando, às vezes está o sol quente, a gente está lá cavando, mas vai dar resultado, né? A Débora botou, as blogueiras hoje têm mais o ouvido dos jovens do que aquela irmã piedosa que é fiel a Jesus. São os princípios, muitas vezes invertidos, e é interessante
que uma geração tem algo para ensinar, né, a outra. A palavra do Senhor, ela diz, né, que uma geração contará a outra geração. Só que a gente vê que um dos princípios bíblicos é a gente dar ouvido aos mais velhos. Isso é um princípio bíblico, como a Débora colocou aí pra gente, né? As mais velhas ensinam as mais novas, que é o ensinamento lá de Tito. Então a gente precisa atentar para isso. Eu tenho certeza que você que está aqui, sabe, nessa live, o Senhor está ministrando no teu coração. Sabe o que eu não sei se os irmãos, queria que você compartilhasse com vocês. Sabe o que eu sinto? Eu fico até um pouco assim emocionada. A gente precisa alertar, sabe, essa geração. A gente precisa alertar as pessoas que o único jeito da gente conseguir ser bem-sucedido, e me entendam muito bem que eu estou falando bem-sucedido no quesito que a palavra de Deus tem para nós, sabe? Nas áreas que Deus deseja que a gente seja bem-sucedido, né? Não estou falando de sentido material, que a gente fala muito aí, né? Não é só nisso. Deus também tem essa bênção pra gente, mas a gente vai entrar nisso em outros assuntos. Mas não é isso que eu estou querendo dizer. É ser bem-sucedido, gente, é caminhar com Cristo. É ter a paz que só Cristo pode dar. É viver as promessas dele que estão contidas na palavra dele para nós. E Deus tem isso pra gente. E por que eu fico pensando? Eu acho que se as pessoas ouvissem mais sobre a palavra de Deus, quantos livramentos nós teríamos na sociedade hoje? Quantas pessoas que estão sofrendo nas suas emoções, estão sofrendo nos seus casamentos, estão sofrendo na sua vida financeira, estão sofrendo nos seus relacionamentos porque não atentaram para os princípios da palavra de Deus, sabe? Eu não estou falando daquela dificuldade, né, que vai forjar o nosso caráter, que a gente sabe que o Senhor Jesus, ele fala das aflições que nos rodeiam no mundo. Não, estou falando daquelas coisas que são desnecessárias, sabe? Que a gente precisa acordar e atentar para a palavra do Senhor. Então, gente, nos nossos próximos... Vou falar primeiro da próxima live, tá? A gente já vai entrar um pouquinho. A aula 2, ela é o título do nosso módulo, Conhecendo a Deus e Sua Palavra. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre conhecer a palavra e também uma introdução bíblica, porque eu acho importante também, né? Não sei se vocês concordam, coloca aí se vocês concordam. Às vezes, muita gente não consegue ler a Bíblia porque não consegue entender, né, a estrutura da Bíblia, os livros da Bíblia, como que a Bíblia chegou até nós. Então, a gente vai estar estudando um pouquinho isso na nossa próxima aula. Vai ser uma introdução bíblica. A gente vai estar falando um pouquinho sobre como ler, né, a Bíblia, uma introdução bíblica. Quais são os livros da Bíblia, né? Sobre oração e leitura da palavra. Então, a gente vai dividir um pouquinho nessa parte na próxima aula. Como ler e estudar a Bíblia e essa introdução bíblica, tá? Então, a gente vai estar falando quais são os livros, como que eles foram escritos, como que eles chegaram até nós, tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho disso. E eu já estou caminhando aqui para o final, eu até peguei aqui para não esquecer, o nosso seminário, então, ele tem 6 módulos, só que esses módulos, eles são divididos em várias aulas, tá? Esse primeiro é Conhecendo a Deus e Sua Palavra, depois a gente vai ter Conhecendo a Si Mesmo, mas tudo isso a gente vai sempre pautando na palavra de Deus, tá, gente? Relacionamentos, sexualidade, vida financeira, namoro e casamento, tá? E vão ter algumas lives que vão ter convidados para estar aqui com a gente participando diretamente, né? Não só nos comentários. Gente, que glória a Deus, né? Tão bom que a gente está aqui junto, vocês aí participando. Então, o fluir, né, do Espírito Santo do Senhor é assim, né? Um rio que flui daí, que flui daqui, e a gente vai aqui compartilhando a palavra. Então, eu falei aqui rapidinho, mas depois, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês, tá? A estrutura do seminário, quais são as aulas, para vocês verem aqui que a gente vai estar trabalhando de temas que são muito interessantes para a igreja nesse tempo e para a sociedade. Porque o objetivo, gente, do seminário não é criar, assim, um padrão de comportamento. Isso aí, né, nem é bíblico, né, a gente ficar impondo isso. Mas é para contribuir para que as pessoas possam caminhar em todas as áreas da vida dela pautada na palavra de Deus. Vai sim, Débora.
Eu acho que eu vou conseguir salvar. Ora aí para eu conseguir. Eu testei aqui antes e deu para salvar. Ah, mas vê todas as terças que puder, venha. Vai ser uma bênção. Em nome de Jesus, eu conto com você aqui conosco. Então, gente, aí pegando o gancho aqui da Débora, eu vou deixar salvo, só se tiver, mas eu creio que em nome de Jesus a gente vai conseguir deixar salvo. Aí eu só vou deixar mais um recadinho. Quem quiser que eu mande para vocês o PDF da aula, só para eu não esquecer, coloca lá no direct a nossa senha, que é Rocha. Tem que anotar aí, hein? Rocha, senha. Aí me manda lá no direct, que eu vou mandar o PDF da nossa aula de hoje para a gente ir estudando e pensando também durante a semana aquela tarefa que a gente falou aqui. Pensar em todas as áreas da vida. Aonde você está edificando na rocha, essa área da sua vida? O meu trabalho, estou edificando na rocha ou estou saindo do princípio? Né? O meu namoro, minhas amizades, o meu casamento. E aí você vai meditando. Aí não esquece, quem quiser o PDF da aula de hoje, tô falando igual aquele pessoal que faz live, né, gente? Vocês viram, né? Manda rocha lá no direct, mas é para eu não esquecer também, né? Porque senão, como é que eu vou saber para quem que eu vou mandar? Que eu mando o PDF da aula de hoje. E se quiser também o cronograma do seminário, aí coloca a rocha e depois coloca o cronograma que eu envio também para vocês no direct. Tá, gente? Gente, quero agradecer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, sabe, que a palavra do Senhor está sendo aqui, né? O Senhor, com as nossas vidas aqui fluindo, vai alcançar muitos corações em nome de Jesus. Eu conto com vocês na próxima terça-feira e eu gostaria de fazer aqui uma oração com vocês, tá? Que a palavra possa alcançar. Né? Se você lembrar de alguém que precisa ouvir, né, essa live, encaminha também, depois eu vou deixar salvo e já coloco lá no feed, né, do Instagram, para a gente estar encaminhando e compartilhando. Então, eu vou estar orando. Acho que eu não esqueci de falar nada, não. Então, não esqueçam da tarefa, as áreas da vida que vocês estão edificando, se está na rocha ou não. Cuidado, se estiver na areia, a gente tem que correr para consertar isso. Quem quer o PDF da aula de hoje, manda no direct Rocha, e quem quer o cronograma, escreve cronograma, tá? Que eu envio os dois para vocês. Se eu não enviar agora de noite, amanhã de manhã eu envio, mas eu acredito que, vou colocar assim, né? Entre hoje e amanhã eu envio para vocês para a gente ir meditando sobre o que a gente estudou aqui hoje, tá? E próxima aula, a gente vai estar falando Conhecendo a Deus e Sua Palavra, introdução bíblica, tá bom? Então eu vou estar orando, gente. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua presença. Jesus, pela tua palavra que é tão preciosa para nós, Senhor. Eu quero te pedir, meu Deus, que essa semente que foi lançada aqui nessa noite possa encontrar, Senhor, corações, ó Pai, que sejam uma boa terra, que essa semente possa germinar, Senhor, e produzir frutos, Pai, nos corações, Senhor. Fica conosco, Pai, abençoa a nossa noite. Nos ajuda, querido Espírito Santo, a analisar a nossa vida em todas as áreas, para que a gente possa ver onde nós temos edificado, Senhor, cada parte da nossa vida, cada área da nossa vida, que a gente possa fazer esse exame, Pai, e edificar, Senhor, todas as coisas, todas as áreas, Pai, na palavra do Senhor, na rocha que é Cristo, Pai. Muito obrigada, Senhor. Abençoa a vida de cada irmão que ficou nessa live, Pai. Eu te agradeço, Senhor, te louvo e te peço que o Senhor nos conceda uma noite abençoada, Pai. Que o Senhor continue falando ao nosso coração, Pai. Nos guarda, Pai, debaixo das tuas asas. Senhor, em nome de Jesus, onde nenhum mal nos alcançará. Senhor, muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Gente, um beijo para vocês. Deus abençoe. Uma ótima noite. Uma ótima semana. A gente vai se falando aqui pelo Instagram. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, pode estar entrando em contato também. Pode estar mandando lá no direct, tá? Um abraço para vocês. A paz do Senhor, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada, tá? Por estarem aqui compartilhando junto comigo, junto conosco nessa noite. Um abraço.